Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver uma questão muito interessante de trigonometria que caiu na 26ª Olimpíada Paulista, no nível beta. Ela pede para a gente determinar essa soma S aqui e nos dá essa informação aqui. Essa informação aqui quem faz prova militar aí está acostumado com essa transformação trigonométrica, né? Algumas apostilas chamam de transformação trigonométrica, outras chamam de fatoração trigonométrica, outras chamam de fórmula de Prostaferes. Era um algoritmo que tinha aí no final do século XVI, início do século XVII, fazia essa transformação. Bom, enfim, vamos usar essa informação aqui para resolver esse problema. Então, o que a gente vai fazer? Nesse S aqui que a gente quer calcular, a gente vai multiplicar ele por seno de 1 grau. Quando a gente multiplicar tudo aqui por seno de 1 grau, a gente vai ter o seguinte, ó, 2 seno de 2 graus vezes o seno de 1 grau, mais o 4 aqui, a gente vai usar a fórmula, então vamos escrever 2 vezes 2 seno de 4 graus vezes o seno de 1 grau, mais o 178, a gente pode escrever como 2 vezes 89, seno de 178 graus vezes o seno de 1 grau. Ok. Uma vez feito isso, note que nesse primeiro termo aqui a gente tem o A igual a 2 e o B igual a 1. Então a gente pode reescrever dessa forma aqui, ó, seno de 1 grau. Esse termo aqui fica cosseno, 2 graus menos 1 grau vai dar 1 grau. Menos 2 graus mais 1 grau vai dar 3 graus. Ok. Agora aqui a gente tem mais duas vezes aplicação de novo. Quando a gente aplicar, vai ficar 4 menos 1, 3. Então, cosseno de 3 graus menos cosseno de 4 graus mais 1 grau, 5 graus. E isso a gente mantém até o último termo lá, ó, onde ficaremos com 89 seno. Seno não, né? Cosseno. 178 graus menos 1, 177 graus. Menos cosseno de 178 graus mais 1 grau, 179 graus. Ok. Agora vamos pensar aonde nós chegamos aqui. Chegamos nessa expressão aqui. Repare que, olha, eu tenho um cosseno de 1 grau e não aparece mais cosseno de 1 grau. Esse cosseno de 1 grau aqui, ele não tem nenhum outro termo para acrescentar ou diminuir e virar um 2, um 3, um 4, cosseno de 1 grau. Agora, repare o seguinte, o cosseno de 3 graus, ele está negativo aqui. E aqui eu tenho mais 2 cossenos de 3 graus. Então, 2 menos 1 vai ficar 1 cosseno de 3 graus. Opa, então aqui eu tenho mais cosseno de 3 graus. Aqui eu fico com menos 2 cosseno 5 graus. E no próximo parênteses vai aparecer um 3 cosseno 5 graus. Então eu fico com 3 menos 2, 1 cosseno de 5 graus. Opa! Ah, Rodrigo, então parece que depois vai ter um cosseno de 7 graus, correto? É isso mesmo, porque se a gente pensar, o que a gente tem? 3 cosseno de 7 graus, menos 3 cosseno de 7 graus, e no próximo, mais 4 cosseno de 7 graus. Quando somar, vai ficar cosseno de 7 graus. E isso se mantém até o, o último termo ali, que vai dar... Aí, repare o seguinte, o cosseno de 179 graus é similar ao cosseno de 1 grau.
não vai ter nenhum outro termo que aparece cosseno de 179 graus. Então, esse último termo aqui, ele vai ficar menos 89 cosseno de 179 graus. Bom, repare que essa soma aqui, S, ela é a mesma coisa que essa que a gente chegou aqui agora. Calcular uma e calcular a outra é a mesma coisa. Bom, parece que essa última agora está um pouco mais fácil que aquela de cima. E, de fato, se a gente pensar lá naquelas... Se a gente pensar lá na... Quando a gente começa a estudar trigonometria, a gente estuda algo seguinte. Cosseno de 180 menos x é exatamente menos cosseno x. Ou seja, dado o cosseno de um ângulo, ele é o oposto do cosseno do suplemento desse ângulo. Então, ó, eu tenho um ângulo e tenho o suplemento desse ângulo. Um é o oposto do outro. Então, olha só. Repare o seguinte. Cosseno de 1 grau vai ser exatamente menos cosseno de 179 graus. Opa! Então, eu posso pegar isso aqui e substituir esse cosseno de 1 grau por menos cosseno de 179 graus. Agora, vamos pensar naqueles termos que estão ali no meio, o que vai acontecer. Eu tenho um cosseno de 3 graus aqui e tenho um cosseno de 177 graus aqui. Esses caras, quando eu somar eles, isso vai se anular. Por quê? O cosseno de 3 graus é exatamente menos cosseno de 177 graus. Quando eu pegar o cosseno de 5 graus, ele vai ser exatamente menos cosseno de 175 graus. Então, esses termos vão todos se anulando. O que resta, então, aqui para mim? Que o cosseno de 1 grau é exatamente menos cosseno de 179 graus, e esse cara aqui, que é o menos 89 cosseno de 179 graus. Olha que bonito. Quando eu pegar menos 1 cosseno de 179 com menos 89 cosseno de 179 graus, eu falei 179, mas com um abuso de linguagem. Porque o cosseno de 179 é diferente do cosseno de 179 graus. Ok? Então, eu tenho menos 1 com menos 89 vai dar menos 90 cosseno de 179 graus. Mas eu tenho um seno de 1 grau aqui, eu tenho um cosseno de 179 graus aqui. Opa! Usa a informação que a gente já sabe de trigonometria. Que o menos cosseno de 179 graus é exatamente o cosseno de 1 grau. Opa! Então, esse cara aqui é exatamente quem? 90 cosseno de 1 grau. Bom, mas eu não quero saber quanto que vale S, então quem que é S? S vai ser 90 cosseno de 1 grau sobre seno de 1 grau. Bom, mas a gente sabe também de trigonometria que quando a gente faz a razão entre o cosseno de um ângulo e o seno desse mesmo ângulo, a gente tem a cotangente do ângulo. Então, a gente pode dizer simplesmente que o valor de S vai ser 90 cotangente de 1 grau. Está bonitinho, né? Espero que tenham entendido e até uma próxima. Valeu!